É legal que se... Estamos online. Boa noite, galera que nos segue aqui no Negra Lindo, amigos e amigas, seguidores de todas as etnias. Hoje, na nossa live de segunda, estamos com o nosso querido Weber Lopes Góes. O Góes, que a gente já conhece desde quando ele era criancinha. Ele é bacharel e licenciado em História, especialista em Ciências Sociais pelo Centro Universitário da Fundação Santo André, CUFSA, mestre em Ciências Sociais pela Unesp, doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, professor do colegiado do curso de Serviço Social na Faculdade de Mauá, FAMA, e autor do livro Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro, a proposta de povo em Renato Kell. Boa noite, Weber. Muito agradecida por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Primeiramente, aí, agradecer a Sandra por esse convite. A gente ficou aí tentando rearranjar a agenda, mas deu tudo certo. E agradecer também aqueles que estão nos acompanhando aí nessa atividade. Espero que nós tenhamos aí um espaço para poder dialogar mais sobre um tema tão caro para a sociedade brasileira. Certo. Bom, a gente, geralmente, no Negra Linda, a gente posta muitas coisas sobre racismo, né? E aí, o tema do seu livro é Racismo e Eugenia no Brasil. Até eu comentei com você, será que as pessoas sabem o que é eugenia? O que é eugenia? Então, a eugenia, ela é uma proposta, é uma disciplina travestida de ciência que foi elaborada pelo primo do Charles Darwin, o Francis Galton, este que tinha como objetivo tentar entender e fornecer ferramentas para superar as contradições no interior da sociedade inglesa, né? Naquele período da sociedade industrial, na pós-revolução industrial. Era um período onde, a partir dos processos de proletarização da classe trabalhadora inglesa, e, ao mesmo tempo que você tem esse processo de proletarização, vai também aflorar uma gama de contradições sociais no interior da sociedade inglesa, né? Quais eram essas contradições? A pobreza, a prostituição, a delinquência, o inchamento da urbanidade, né? E, para além desses processos, né, dessas contradições, havia também um número muito alto da delinquência, de modo geral, né? E o Francis Galton era uma figura muito interessante, por quê? Porque ele queria superar essas questões e ele partia da ideia de que era necessário, no primeiro momento, construir uma ciência para estudar esses fenômenos, né? E o Francis Galton, como ele vem de uma formação no âmbito das ciências exatas, como, por exemplo, ele estudava muito matemática e tinha uma influência muito forte com as ciências naturais, ele, então, buscou elaborar uma ciência que ele denominou de eugenia, né? A eugenia, que vem do termo grego, ciência dos bem-nascidos, né? Ou seja, vem do termo eugênicos, e ele retoma um tipo de forma de seleção de seres humanos, né? Ele retoma lá da Grécia Clássica e ele, ao cunhar esse termo eugenia, então ele vai partir da ideia de que a eugenia deveria ser uma ciência dos bem-nascidos e essa ciência, ao estudar a sociedade, iria elaborar ferramentas para superar essas questões, né? Então, por exemplo, ele distinguia dois tipos de eugenia. A eugenia positiva, que seria a reprodução de seres superiores, limpos, puros e idílicos, né? E a eugenia negativa seria a obstaculização da reprodução daqueles seres que ele denominava de inferiores, indesejáveis, degenerados, tá certo? E, além disso, como ele tinha uma influência muito forte da biologia, ele partia da ideia de que os caracteres
que são construídos socialmente seriam concebidos ou reproduzidos enquanto uma forma genética e hereditária. Então, por exemplo, uma pessoa que era filho de alcoólatra para o Francis Galton, logo ele herdaria o gene do alcoolismo e que, portanto, essa pessoa, filho de um alcoólatra, seria também um alcoólatra, né? Então, se a pessoa fosse prostituta para o Francis Galton, o seu descendente também seria prostituto, delinquente, doente mental e assim sucessivamente. Nesse sentido, então, o Galton vai propor que a eugenia deveria ser uma forma de impedir a reprodução desses feios, sujos e malvados, em última instância, né? A eugenia, então, ela ganhou muita capilaridade no interior da sociedade inglesa, ganha também reverberação na França, na Alemanha, mas é nos Estados Unidos que ela vai ser soprada para aquela região do norte da América, e lá a eugenia vai ter uma repercussão muito mais pujante, né? Isto porque a eugenia lá nos Estados Unidos ela vai ser utilizada como uma forma para resolver as contradições no interior da sociedade norte-americana. Quais seriam essas contradições? As relações raciais, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos tinham acabado de sair da escravidão, né? Depois da Guerra de Secessão, etc. Os Estados Unidos também atravessam o século XIX para o XX, tentando resolver a questão das relações étnico-raciais, ao mesmo tempo, construir um tipo de trabalhador que respondesse às demandas da base produtiva norte-americana, certo? E também a questão da imigração, da criminalidade e o movimento socialista e o movimento anarquista, que também eram questões que os Estados Unidos tentou enfrentar, né? Não é à toa que, nos Estados Unidos, quem financiou o movimento eugenista de uma maneira muito mais robusta foi o Henry Ford. Nós vamos ter também a Fundação Rockefeller, né? A família Rockefeller, né? Os grandes monopolizadores de petróleo, e também os grandes magnatas da indústria de ferrovia pesada e também da indústria bélica, né? Ou seja, então, esses segmentos do grande capital norte-americano vai financiar o movimento eugenista. Não é à toa que a eugenia passa a ser ensinada nas grandes universidades norte-americanas, como, por exemplo, a própria Harvard, Lyon, Universidade de Chicago também, a Universidade de Chicago, que nasce com o propósito, né, de resolver as questões do crime, do gueto, das relações raciais. Então, as cadeiras de ensino sobre eugenia foram muito fortes nessas universidades, né? Então, a eugenia, de um modo geral, qual que é um ponto importante que a gente tem que destacar? É que ela vai ser uma ferramenta para resolver a particularidade das burguesias nacionais, né? Em especial das burguesias de capitalismo monopolista industrial pesado, e elas vão responder essas particularidades de acordo com as necessidades dessas burguesias, né? E um outro dado também importante, para eu parar por aqui, é que a eugenia também ela serviu, ao mesmo tempo, para resolver as contradições no interior dos países de capitalismo industrial pesado. Ela vai também ser utilizada para fundamentar e justificar a invasão dos países de capitalismo monopolista, como, por exemplo, na invasão dos continentes fora da Europa. Então, por exemplo, a partilha do continente africano foi também fundamentada com a teoria da eugenia, né? Então, você vai ter lá o argumento, por exemplo, dos eugenistas era que os europeus, a burguesia monopolista, estaria levando a civilização para os continentes incivilizados. Logo, essa argumentação da eugenia vai casar e vai dar sustentação para esse empreendimento. Um outro dado também que a gente não pode deixar de escapar é que a eugenia ela vai dar base também para
enriquecer o argumento daquilo que a gente conhece como darwinismo social, né? Vamos lembrar que no final do século XIX, o Charles Darwin lança aquela sua obra-prima, né? A obra magistral, Origem das Espécies, e essa obra, Origem das Espécies, vai ser interpretada pelo primo do Charles Darwin, que foi o Francis Galton, como uma forma também de robustecer aquela teoria que foi formulada pelo Darwin, que na verdade foi deturpada, né? Por exemplo, rapidamente, o Darwin discutia na sua obra Origem das Espécies que os seres mais adaptáveis seriam aqueles que poderiam garantir a sua reprodução e adaptação e sobrevivência. O Galton, ao pegar esse termo, ele vai deturpar e vai dizer que são seres mais fortes que vão garantir a sua reprodução e sobrevivência e se sobrepor aos mais fracos. Nesse sentido, então, a eugenia vai ser uma teoria que vai, na realidade, justificar a dominação e a hegemonia do grande capital contra os países e contra a classe trabalhadora no mundo, considerando a sua particularidade. Eu poderia desdobrar outros elementos, mas a gente vai aí trocando na medida em que formos estabelecendo a conversa. Então, eles criaram na ciência a fundamentação para estabelecer uma prática de política de Estado. Aliás, esse é um ponto importante. O Galton partia da ideia de que a eugenia, enquanto uma ciência, forneceria todas as informações e os dados, e, além do mais, ela seria uma forma de elaboração de políticas. Não é à toa que o Galton partia da ideia de que era o Estado que deveria encampar as suas políticas de natureza eugênica. Então, por exemplo, ele retoma aquela argumentação, aquela tese do Malthus de controle de natalidade, tá certo? Ele, ao retomar a teoria do Darwin, né, e deturpar, então ele vai defender a ideia de que o Estado deveria financiar e construir formas de entificação, ou seja, de objetivação da eugenia. Então, aquilo que a gente conhece hoje como planejamento familiar, segregação espacial, controle, inclusive, de esterilização de criminosos, prostitutas e doentes mentais, tá certo? Delinquentes, de modo geral, tá certo? Ou seja, então o Estado deveria ser responsável em encampar tais políticas a partir dos estudos fornecidos pelos eugenistas. Não é à toa que o Galton, na época em que ele empreende a eugenia, está atuando enquanto protagonista, ele catalogou mais de 9.000 famílias, dando inclusive recompensas, e estudando a história dessas famílias, do ponto de vista hereditário, e ao estudar essas famílias, né, que por sua vez eram famílias que tinham parentes alcoólatras, ou prostitutas, delinquentes e por aí vai, é a partir dessa catalogação que ele vai fundamentar o seu argumento e vai sugerir para que o Estado construa políticas para combater, de modo geral, esses grupos que ele denominava de indesejáveis, tá certo? Então é um pouco nesse sentido, né? Ela é uma política, ela só teria sucesso se fosse uma política encampada estatalmente. Certo. E assim, assim, essa ainda não tinha chegado na questão racial, era só por pessoas que eles consideravam degradados? Então, na realidade, ela tem um elemento que perpassa pelo aspecto étnico-racial. Então, por exemplo, como ela tem uma influência muito forte e ela foi elaborada no final do século XIX, o final do século XIX é o período em que a ideia da justificativa no que tange aqueles grupos que a burguesia denominava de inferior deveria ser comprovada cientificamente. Logo, nesse quadro, você tinha ainda a crença de que havia diversas raças, né? Já é sabido hoje que a raça, não existe diversas raças, o que existe é a raça humana e, obviamente, a partir da sua cultura, da sua forma de relação social, de estabelecimento dos seus intercâmbios, elas vão
expressando as suas maneiras culturais de ser, né? No entanto, naquele período havia a crença de que no mundo habitava diversas raças. Então você tinha as raças inferiores, raças superiores, né? As raças limpas, as raças puras, essa era a aposta deles. Então, até mesmo no interior da própria sociedade inglesa, por exemplo, aqueles que eram considerados como criminosos, eles denominavam de a raça dos cockes, né? Que eram tidos como grupos inferiores, né? Agora, qual que é o ponto importante? Como havia essa ideia de que essa tese de que haveria raças distintas, né? Nesse sentido, então, qual que é o ponto central aqui? O ponto central é que, ao mesmo tempo em que essa ideia da eugenia vai ser efetivada, ela vai fundamentar argumentações com um status aparentemente científico para dizer que existiria raças inferiores e raças superiores, né? Não é à toa que os eugenistas mais, como eu poderia dizer, dogmáticos, né, diziam, por exemplo, que algumas partes de alguns países do continente europeu habitavam brancos, mas brancos sujos, ou, se quisermos utilizar o termo dos eugenistas, lixo branco, como, por exemplo, a Itália, os portugueses, os espanhóis, percebe? Ou seja, aqueles grupos que eles denominavam como não arianos eram tidos como lixo branco, percebe? Ou seja, então, por isso que a ideologia da eugenia, para além dela ser uma proposta ideopolítica de classe, ela também tem como um aspecto importante o elemento da raça, enquanto um elemento mediador e argumentativo para justificar esse projeto dessa burguesia monopolista desses países de capitalismo mais pesado, né? De capitalismo industrial pesado. Então, praticamente a mesma mentalidade que se utilizavam no processo escravocrata, os padres, os religiosos e os políticos achavam que os africanos eram inferiores, eram objetos, iam lá e escravavam as pessoas. É a mesma mentalidade, mas num outro século. Eles justificaram de uma forma mais científica essa dominação. Na realidade, o que distingue essas argumentações, como, por exemplo, do colonialismo que se deu a partir de 1500 e foi arrastado até o século XIX, né? O que diferencia é a forma de justificar. Né? Então, por exemplo, se a gente for estudar, vamos pensar aqui o início da colonização. O argumento para submeter os povos não brancos, né, como, por exemplo, os nativos aqui da América e os africanos ao trabalho compulsório, você tinha lá argumentos desde a natureza teológica, e na medida em que o capitalismo vai se desenvolvendo, você tem argumentações filosóficas, e como o final do século XIX é aquele chamado século da ciência, que se deu a partir da divisão social do trabalho, e essa divisão social do trabalho propiciou o surgimento das diversas disciplinas, como, por exemplo, a antropologia, a biologia, a física, a frenologia, né, a craniometria. Logo, a eugenia também vai ser uma ciência, né? Dito de outra maneira, não haveria mais como justificar a inferioridade de determinados grupos sociais sem comprovar. Então, não é à toa que por isso que o Galton catalogava famílias, media crânio, calculava a espessura do nariz, né, a tessitura da boca, do olho, etc, etc. Todos esses dados eram calculados de uma maneira minuciosa para chegar àquele ponto, né? O ápice, que seria o quê? Tá vendo? Esse grupo aqui, ele é inferior por quê? Os seus pais esse indivíduo é oriundo de famílias cujos seus parentes eram alcoólatras, doentes mentais, etc. E que, portanto, se continuar a proliferação desse grupo, a possibilidade deles
proliferar no mundo será maior. Então, é necessário construir políticas, como, por exemplo, esterilização, né? Redesenhar os presídios, né? Criar espaços como, por exemplo, né, de moradias, né? Por exemplo, hoje fala-se muito em periferia, né? O Engels chamava os bairros que a gente conhece hoje como periferia de bairros de má reputação, né? Que eram os bairros construídos a partir da sociedade industrial, e esses bairros eram aqueles bairros que hoje nós denominamos de bairros dormitórios, né? E no qual as pessoas só sairiam do seu bairro para ir produzir riqueza social e depois elas retornariam para esse local insalubre, ausente de qualquer tipo de equipamento, né, de saúde, de educação e tantos outros aspectos que a gente denomina hoje, ou melhor dizendo, que a gente concordaria em ser, de propiciar condições civilizadas para que as pessoas possam habitar e etc. Então, utilizavam isso como uma forma de controle social dessa população que eles achavam que era de menos-valia, né? E essa mentalidade existe ainda hoje, né? E também o nazismo se baseou nessa mentalidade, né? Então, com relação a essa questão do nazismo, tem um aspecto importante ainda na história da eugenia, né? Hoje já há estudos comprovando que, na realidade, o nazismo, ou seja, aquele projeto que o encampado pelo Hitler, que redundou no Holocausto, em tese, aquele projeto ele foi construído e teve como espelho a burguesia norte-americana, né? Vamos lembrar que o Ho Chi Minh, nas suas andanças nos Estados Unidos, já tinha comparado, identificado, na realidade, a experiência do Ku Klux Klan com o nazismo, né? De propor, primeiro, destruição dos grupos que eles denominavam de inferiores. Segundo, que os povos puros, que os protestantes, né, os indílicos ou os novos ingleses seriam os povos superiores, a raça superior, e que, portanto, eles deveriam levar a civilização para o resto do mundo, né? Vejam, esse projeto ele casa muito com aquele discurso ideológico dos Estados Unidos que perdura até os dias de hoje, né? Levar a democracia para o mundo, tá certo? Destino manifesto, tá certo? A luta pelo espaço vital, né? E uma proposta cada vez mais de garantir a sua expansão, né? Todas essas ideias, elas coadunam com a própria política que foi empreendida com Hitler a partir da sua ascensão ao poder em 1933. Vamos lembrar que o Hitler tem um livro chamado Minha Vida, né, Mein Kampf, no qual ele tem um capítulo dedicado à questão dos povos judeus e da expansão do ariano, e é lá que ele, inclusive, vai argumentar que ele, uma vez chegando ao poder, o projeto da eugenia seria encampado da forma de como ela deveria ser efetivada de uma maneira muito mais pujante, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso em última instância? O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, aqui, o nazismo ele é um produto dos Estados Unidos, né? Sem os Estados Unidos não haveria aquele projeto que nós conhecemos hoje, que nós conhecemos na história, com a ascensão do Hitler, né? Vamos lembrar também que os Estados Unidos foi uma referência para os estudos eugênicos na Europa, né? A Fundação Rockefeller... Pessoal, deu uma travada aí, mas deu uma travada. Vamos ver que agora que o negócio está ficando bom, deu uma travadinha. Bom, gente, vamos ver como que vai resolver. Eita, deu uma travadinha aqui. Bom, tá dando para entender que esse projeto de genocídio é também um projeto político. Bom, estava ficando bom, daí parou, né? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Voltamos, né? Voltamos. Tá, eu havia
eu tinha parado no projeto ainda nos Estados Unidos. Né? Então, vamos lembrar que os Estados Unidos, quando ele empreende o projeto da eugenia, ele passa, inclusive, a promover cursos, bolsas de estudos, né, para estudantes, pesquisadores, nas universidades como Harvard, a sofisticar, aprimorar os estudos eugênicos. Então, tudo bem? Estão me escutando, né? Sim. Está me escutando? Sim, perfeito. Então, eu vou continuar porque essa parte é importante, né? Então, veja, não é à toa que um dos maiores eugenistas da Alemanha fez os seus estudos eugênicos nos Estados Unidos, que é o Eugene Fischer. Né? O Eugene Fischer esteve nos Estados Unidos, fez estudos, né, na área da antropologia natural, estudou a eugenia de uma maneira muito mais afinco, e vai para a Alemanha e incorporar os institutos de biologia e de eugenia alemã, tá certo? Ou seja, então, os Estados Unidos forneceu não só bolsas de estudos para estudantes alemães, né? Franceses foram para lá, enfim, todos os países, né? Todos os estudantes, a maioria dos estudantes europeus vão para os Estados Unidos, estudam eugenia e voltam para a Europa e vão aprimorar. Então, veja, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, aqui, na realidade, o ápice, ou talvez assim, vamos usar esse termo, o ápice da eugenia vai se dar com o Holocausto, né? Percebe? Então, é isso, né? Ele foi meio que um resultado, né? Um fechamento, né? Embora não se fechou. Esse é o argumento que daqui a pouco a gente pode conversar melhor. Pelo que tudo que você está falando, então eles criaram cotas para eles estudarem como eliminar aqueles indesejáveis que agora eles classificam como negros, índios, ciganos, homossexuais aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa política eugenista, ela foi utilizada, né? Porque, lendo um pouquinho sobre essa questão, eu vi que, houve um surto de uma doença muito grave há 50 anos atrás, e eles deixaram rolar, esconderam números, porque pegou a população mais pobre. Então, era uma forma de eliminação do povo pobre e indesejável para eles naquele momento. Que correlação existe entre a eugenia no Brasil com o racismo praticado com o genocídio do povo negro? Não sei se eu estou me fazendo clara. Tá. Então, no Brasil, vamos lembrar que eu havia comentado, né? A eugenia nasce para responder às particularidades das burguesias locais. No Brasil, a eugenia vai ser um elemento fundamental para resolver os dilemas elaborados pela burguesia brasileira. Qual que era o dilema? Vamos pensar rapidamente, né? Primeiro, nós tínhamos acabado de sair da escravidão, 1888, tá certo? E também, em 1889, o Brasil se torna, pelo menos formalmente, uma república. E dois elementos eu quero destacar correndo aqui. Primeiro, se antes da escravidão, ou melhor dizendo, se antes da abolição da escravatura, o africano no Brasil era visto, do ponto de vista jurídico, enquanto um escravo, ou seja, ele não tinha um status de cidadão ou de ser humano, né? No pós-1888, se começa a tematizar o que fazer então, né? Como que nós vamos considerar determinados grupos que ontem não era visto enquanto gente e que a partir de 1888 ele agora deve ser concebido enquanto tal, tá certo? Então esse é o primeiro aspecto. Segundo, quando se consolida a República, vamos lembrar que a República tem o seu sinônimo formalmente e ideologicamente, né, em relação àquilo que nós conhecemos como, primeiro, tem um determinado tipo de povo, um povo homogêneo. Segundo, uma língua.
uma tradição, uma cultura, tá certo? E são esses aspectos que vão validar se um determinado país ou uma nação é ou não republicana, para além da organização do poder, que tem uma antinomia em relação ao Brasil, ao império, por exemplo, monarquia, tá certo? Só que qual era a pergunta que a burguesia brasileira fazia? É com esse tipo de povo que nós vamos dizer que somos republicanos? Porque quando eles olhavam para o Brasil, eles viam o quê? Uma massa significativa de descendentes de africanos escravizados. Também, além disso, você vai ter os descendentes dos nativos aqui da terra brasileira, né? E outra coisa também, outro aspecto que vai incomodar a burguesia brasileira é um número significativo de miscigenados. Né? Então eles vão dizer, poxa, república para nós quer dizer o quê? É sinônimo de civilidade, de progresso, de avanço, de modernidade e o seu povo deve ser o quê? Branco. Então, o que eles vão fazer? Nós precisamos, então, construir um povo brasileiro. E aí, o que eles vão fazer, então? Aquelas políticas que a gente conhece desde 1871, né, como, por exemplo, o financiamento do Estado para a imigração dos europeus para o Brasil, elas vão ganhar mais robustez e sustentação a partir das ideias eugênicas, percebe? Então, você vai ter a eugenia enquanto uma proposta para construir um tipo de povo brasileiro e, além do mais, você tem um outro aspecto também, que é o quê? O Brasil, quando ele se torna república, uma gama de contradições vão ser afloradas no interior da sociedade brasileira, como, por exemplo, a questão da saúde, do sanitarismo, né, do saneamento básico, e tantas... aliás, a febre amarela, né, vamos lembrar, a revolta da vacina, né, que começou ali na quadra dos anos 10 de 1900. Né? Ou seja, então você vai ter uma gama de contradições que começam a se pôr, e a eugenia então vai resolver o problema, a questão do branqueamento, certo? A questão da chamada saúde pública, né, o sanitarismo, e, sobretudo, também construir uma forma de garantir o processo de modernização do país. Não é à toa que um dos eugenistas mais representativos do movimento eugenista do Brasil foi o Renato Kell. O Renato Kell, que era um médico farmacêutico, oriundo da cidade de Limeira, vem para São Paulo, profere a sua primeira palestra no Brasil em 1918, com o título Eugenia, sob encomenda da ACM, que é a Associação Cristã de Moços, que é uma associação que, inclusive, existe até hoje no Brasil. Né? E ele, ao proferir essa palestra, esta vai ser publicada no jornal Diário do Comércio, e quem vai ler essa palestra vai ser o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ao ler esta carta, imediatamente ao ler essa palestra, manda uma carta para o Renato Kell, o classificando enquanto pai da eugenia. Né? Nesse mesmo contexto, em 1918, imediatamente, o Renato Kell funda o quê? A primeira associação eugênica do Brasil, que foi ali na Santa Casa da Misericórdia, hoje ali na Santa Cecília, hoje na Santa Casa, e ele funda uma associação paulista de eugenia. Quem participava dessa associação? Médicos, sanitaristas, advogados, gestores públicos, né? Ou seja, então a nata da elite paulista, né, compunha essa organização, e essa organização é que vai dar sustentação e vai começar a se espraiar no Brasil inteiro organizações eugênicas, como, por exemplo, a Liga Brasileira de Higiene Mental, que foi fundada em 1923. Vamos lembrar que os manicômios, né, que foi também uma prática muito, muito veemente no Brasil, né, parte dos seus psiquiatras e médicos eram eugenistas, né?
Não é à toa que os manicômios de Barbacena, Juqueri, já há estudos denunciando a condição que essas pessoas viviam, etc. Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui para concluir é o seguinte, que o movimento eugenista no Brasil toma uma proporção muito forte, né? Em 1929, São Paulo e Rio de Janeiro cediam o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, tá certo? Cuja participação, ou melhor dizendo, houve a participação de grandes intelectuais do Brasil, como, por exemplo, Azevedo Amaral, Roquete Pinto, né, e tantos outros mais, que vão atuar nesse congresso, inclusive formulando políticas de cáries eugênica. Não é à toa que depois que o Getúlio Vargas ascende ao poder, em 1934, o Getúlio Vargas vai colocar na Constituição de 34 a eugenia enquanto espaço privilegiado, inclusive na educação. Percebe? Então, o movimento foi muito forte, ao ponto de ter jornais. Enfim, o Brasil passou a ser uma referência na América Latina referente às práticas eugênicas. Tá certo? Desculpa me estender, mas é que o tema é meio complexo, então a gente tem que ir pensando alguns elementos para que nós possamos aí ter mais uma ideia do que é esse movimento, né? Isso me lembrou uma prática há 20 anos atrás que queria esterilizar as mulheres que tivessem mais de 4 filhos, que fossem pobres, que fossem negras, que é uma ideia que foi implantada pelo Maluf, depois foi retirada, e era uma coisa que seria feita pela Benfam, que era uma entidade internacional para trabalhar a questão da saúde física das mulheres. E, assim, que também, pelo tudo que você está falando, é também uma prática eugenista, né? Uma pergunta aqui do Reprenil o auxílio emergencial é uma forma de afirmar o ideal de eugenia? Com a exposição do povo à contaminação num propósito de extermínio, isso pode ser uma afirmação? Então, a gente pode considerar essa crise sanitária que nós estamos passando como também parte do projeto de eugenia, de exterminação do nosso povo através das dificuldades encontradas? Ou criando, não criando políticas públicas de proteção, mas assim, deixando rolar para que todos morram e banalizando a morte, como tem ocorrido? Então, para responder essa questão, requer um voo maior aí, me desculpa, mas vou ter que fazer, ou temperar aí a argumentação, né? Uhum. Acho que a primeira coisa, considerando que você trouxe da esterilização, uhum, é preciso a gente ter em mente o seguinte: primeiro, que depois de 1945, com a denúncia dos campos de concentração, como por exemplo Auschwitz, né, a ideia da eugenia ela entrou em descrédito, pelo menos formal, né? Então, por exemplo, as mesmas instituições que financiaram o movimento eugenista, como por exemplo Rockefeller, aliás, a IBM também contribuiu muito, né, com as primeiras sistematização, informacionalização de dados de pessoas se deu por meio da IBM, né? A IBM ganhou muito sistematizando informações e emitindo cartões cartões com informações de judeus para o nazismo, né? Não é à toa que lá na IBM, ou melhor dizendo, na Alemanha, a catalogação e a forma sistemática de perseguição aos judeus, aos comunistas, obviamente, né, foi de uma maneira muito mais truculenta, né? Mas veja, o que eu quero chamar a atenção aqui? Pós-45, as mesmas instituições que financiaram o movimento eugenista vão se apropriar de uma outra disciplina que, inclusive, eles vão dar muito mais sustentação e vão mudar a nomenclatura, que é a genética, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem cadeiras de estudos de genética, antes era chamada de cadeiras de estudos de ensino Galton, certo? Ou então cadeiras de eugenia. Então, eles mudam o nome e muda também aonde vai financiar. Por exemplo, se antes a IBM financiava cartões, né, de informações de judeus e etc, para a Alemanha,
Agora eles vão ter a Islândia enquanto um lugar privilegiado. Se antes a Fundação Rockefeller financiava estudos eugênicos e políticas eugênicas nos Estados Unidos e na Alemanha, agora eles vão ter também os países como, aqueles países que a gente conhece hoje como Austrália, Áustria, sabe? Suíça, Suécia e etc. Percebe? Isso é. Então, eles vão se apropriar da biologia, da genética, tá certo? Não é à toa que tem uma figura chamada Osborne, numa conferência que ele dá, num período em que o nazismo ali está sendo denunciado, ele vai dizer o seguinte, em outras palavras, é preciso tirar essa visão pejorativa do que é a eugenia, e para que as pessoas não associem a eugenia enquanto uma política de extermínio, nós devamos substituir o termo eugenia para genética, tá certo? E, se a gente for ver bem, a primeira faculdade a cadeira de genética no Brasil foi fundada aqui na USP, financiada pela Fundação Rockefeller, tá certo? A mesma instituição que financiou a eugenia, tá certo? Segundo aspecto. Se a gente for avançar na década de 60, quando o Brasil institui a ditadura de 64, havia dois grupos de militares que tematizavam a questão do povo no Brasil, né? Então você tinha os pré-malthusianos e os contrários ao malthusianismo, né? Os Estados Unidos colocou uma política para o Brasil, ou melhor dizendo, encampou a seguinte política. Para o Brasil receber recursos norte-americanos, era necessário o Brasil, por exemplo, investir em política de controle de natalidade. É nessa quadra que você vai ter universidades federais, como, por exemplo, na Bahia, instituições como, por exemplo, o BENFAM, como você bem mencionou. A Fundação Rockefeller começa a investir em políticas de controle de natalidade, tá certo? Paralelo a isso, nós vamos ter aquele famoso relatório Kinsinger, de 1974. Esse relatório vai argumentar que os países chamados de terceiro mundo, dada a sua quantidade significativa de recursos naturais e, ao mesmo tempo, uma quantidade significativa de pobres, caso esses países não tomaram uma medida de controle de natalidade, esses grupos iriam se apropriar dos recursos naturais. Então, é nessa quadra que o Brasil, então, encampa as políticas de controle de natalidade. Não é à toa, rapidamente, que essa política foi tão forte no Brasil que só foi denunciada em 1992, a partir da CPI da esterilização no Brasil, de mulheres no Brasil, cuja figura mais importante que atuou, inclusive na denúncia, foi Benedita da Silva, Jurema Werneck e tantas outras militantes do movimento de mulheres negras, que inclusive nos deu, do ponto de vista de uma produção de um dossiê, e demonstrou que o Brasil havia esterilizado mais de 8.000 mulheres, sem o seu consentimento, né? E o Maluf, obviamente, como você bem mencionou, ele vai instituir essa política quando governador, e, inclusive, quando prefeito. Vamos lembrar que tem um programa do Roda Viva, em 1995, basta clicar lá que nós vamos ver, que o Maluf, no momento em que está se discutindo quem seria o seu sucessor para a Prefeitura de São Paulo, ele vai dizer o seguinte: não importa quem será meu sucessor, o que importa é continuar os meus projetos de política, como, por exemplo, o PATS, que a gente conhece, que foi aquele projeto que ele tentou privatizar a saúde pública. Segundo, o Singapura, né, que foi um projeto também de segregação, né, na realidade, ou ele só mudou, verticalizou a favela, né, e também os projetos de laqueadura, percebe? Ou seja, então, no Brasil, qual que é o ponto importante que a gente deve destacar em relação a isso? É que, se nos Estados Unidos nós tivemos leis reconhecida pelos estados de castração, de esterilização de pobres, criminosos, de negros e aqueles que estabeleciam casamentos interraciais, aqui no Brasil, a nossa burguesia foi tão sofisticada que nem lei precisou. Desde os manicômios, ali na década de 30,
tá certo? As pessoas pobres eram esterilizadas, né? Passando pela ditadura militar também. Aliás, a partir de 60, 70, até os dias de hoje, se a gente quiser levar até as últimas consequências, as pessoas ainda trocam voto por esterilização. Na região do Nordeste, por exemplo, ali na região da família Sarney, tá certo? Na Bahia, Pernambuco. Veja, então você tem uma política sistemática, mas essa ideia está tão reproduzida na vida cotidiana que as pessoas não se dão conta que é uma política de extermínio. Aqui a gente não pode abrir um espaço para responder a pergunta do Nil, né? Na realidade, qual que é o ponto? É que a pandemia, ela tem servido para escancarar a natureza da burguesia brasileira. O que é essa burguesia brasileira? É uma burguesia que, se for possível matar para garantir a sua hegemonia, eles vão matar. Vamos lembrar que a questão do isolamento, aqui no isolamento social, por que ele não deu certo? Por conta de um presidente genocida e um governador também genocida e prefeito genocida no Brasil, que, em nome da chamada economia, que na verdade é para salvaguardar os interesses da burguesia brasileira, tá certo? A todo custo, não interessa como, quais os meios, eles buscam catapultar as pessoas para irem aos locais de trabalho, serem exploradas e, inclusive, morrer, em nome de uma economia que beneficia essa classe social que, e pelo fato dela ser reacionária e conservadora e subordinada, atrófica, além do mais, ela então precisa matar, tá certo? Então, o que está havendo hoje nesse quadro é que há uma política de morte seletiva sem que nós percebamos, né? Então, vamos lembrar que quando se iniciou a Covid, ela começa ali na classe média, né? Aliás, a primeira pessoa que morre em decorrência do Covid foi uma empregada doméstica que contraiu o vírus e morreu, né? Então, a propagação do vírus começa na classe média, os hospitais de campanha servem para salvaguardar esse grupo, a classe média tem condições de ficar em casa, percebe? Tem os seus recursos, percebe? E o pobre, como ele não tem recurso, o que ele faz? Inclusive recurso nem para manter a sua condição, para combater a Covid, para se prevenir. Se não fossem os movimentos sociais nos bairros, a condição e o número de mortos no Brasil seria muito maior nas favelas. Percebe? Então, o que está em questão aqui é a crise do capital, a nossa burguesia querendo salvaguardar a sua hegemonia e o recurso do capital estrangeiro, inclusive fictício e financeiro e industrial, e nós, enquanto trabalhadores pobres, temos que ir trabalhar, porque nós não temos outra fonte. Aliás, aqueles que estão empregados, né? Então, aí ele vai e, de fato, acaba sendo vítima dessa tragédia que a gente pode denominar de eugenia sem nome, percebe? Porque é um processo seletivo de extermínio da classe trabalhadora. Não sei se eu respondo, mas tentando interligar e costurar com a argumentação que eu fiz aí. Então, por tudo que, tentando dar uma costurada também no que você está falando, essa eugenia faz parte da estruturação do racismo no Brasil, né? Porque ela estrutura o racismo, não coloca como racismo as pessoas. Eu vejo pessoas negras defendendo eugenista, porque não sabe que aquele que defende essa mortandade, que defende todas essas políticas, é uma pessoa eugenista. Né? Então, poderia dizer isso? Então, aqui a gente tem um aspecto importante que vale a pena a gente talvez explorar e refletir um pouco. Né? Certo. Primeiro que, assim como o racismo, a eugenia ela é uma ideologia política. O que é uma ideologia? Ideologia não é algo que está só na cabeça.
né? A ideologia emerge das relações sociais, ou seja, a eugenia, a ideologia, ela existe objetivamente, inclusive a partir da posição daquele que encampa determinados tipos de ideias. Uhum. Se a ideologia ela emerge nas relações sociais, é óbvio que ela vai ganhar capilaridade na vida cotidiana. Então, por exemplo, se a gente for pegar... por que o racismo ele perdura na vida cotidiana? Né? Porque ele é uma ideologia e uma proposta política de garantir as desigualdades étnico-raciais e a dominação de um grupo social que ganha e que é contemplado com essa forma de projeto societário. Tá certo? Nesse sentido, se a ideologia também, ela para ser ideologia, aliás, uma ideia para ser ideologia, para se tornar ideologia, só um parênteses aqui, rapidamente, desculpa, né? Mas, por exemplo, nem todas as ideias se tornam ideologia. Uhum. Tá certo? Nesse sentido, então, a ideologia do racismo, o racismo para se tornar uma ideologia, ele tem que ser apropriado pelas massas. As pessoas têm que, de fato, reproduzir essa ideologia. Então, vamos lembrar, por que os brancos pobres são racistas? Porque eles reproduzem a ideologia do racismo, porque eles são educados, e foram educados, numa sociedade que a todo momento diz para ele que ter o nariz fino, o cabelo liso, a pele branca, os olhos verdes ou azuis, etc., é uma forma superior e privilegiada de ser humano. Então, logo ele vai reproduzir aquela ideia e achar que ele é superior, mesmo o branco pobre, né? Ele é superior em relação aos pretos e pretas que moram na favela, né? Então ele vai reproduzindo isso. Então ser bonito é ser branco, ser feio é ser negro, ser imigrante europeu é ter uma história de glória e de vitória. Ser descendente de africano escravizado, porque inclusive vendeu-se a ideia de que ser africano é sinônimo de ser escravo. Logo, se a pessoa nasce com a ideia de que ele é descendente de escravo, a possibilidade de ele querer se identificar como escravo é menor. E mais, e vendeu-se a ideia de que ser escravo é ser burro. E quando, na verdade, nós sabemos que os escravizados que vieram para cá eram alfabetizados, os bandeirantes que eram analfabetos eram estúpidos, ignorantes, burros, não conheciam música, não sabiam tomar banho, não conhecia história, não conhecia ciência, etc. Então, os africanos que aqui vieram eram reis, rainhas, dominavam a técnica, a ciência, a filosofia. Vamos lembrar dos malês, né, que dominavam línguas, né, a revolta da balaiada, que foi feita pelo Faustino e outras figuras que eram letrados, que inclusive liam filosofia iluminista e tentaram empreender um projeto de república no país, etc. Bom, estou querendo chamar a atenção aqui o seguinte, para eu fechar. É que essa ideologia, então, ela vai ganhando, vai se espraiando na vida cotidiana. Quem não diz que pobreza é sinônimo de quantidade de filho? Quem não defende na vida cotidiana que laqueadura e esterilização é uma saída para resolver o problema da pobreza? Não é isso? Quando o filho do Bolsonaro diz que os pobres têm que ser esterilizados para, inclusive, ganhar política social, né? Isso é uma política ideológica que está na vida cotidiana. Né? Vamos lembrar um outro dado rapidamente correndo. Desculpa de novo. Quando o Moro propõe aquele pacote anticrime, lembra disso? Que ele surge a unificação de banco de dados de biometria. Ele não está pensando nisso à toa. Sabe de onde veio esse termo biometria? Não é um termo novo. É um termo cunhado pelo Karl Persson, que foi o amigo do Francis Galton. E o Karl Persson, ele foi uma figura muito importante. Por quê? Porque ele partia da ideia de que era necessário, de fato, catalogar informações.
Sabe qual que era a revista que ele empreendeu, inclusive quando ele foi pesquisador e professor da universidade na Inglaterra? Biometria. Revista Biometria. Veja, Biometric, né? Hoje, você tem a biometria na nossa vida cotidiana. Quem não usa o dedo para usar um celular, né, para informação digital? Quem não usa o dedo para fazer operações bancárias? Inclusive, na época do Galton, não havia esse desenvolvimento das forças produtivas. Hoje, a biometria serve para favorecer a indústria da segurança pública, vamos lembrar, drone, digital, aliás, o Galton foi o inventor da impressão digital, viu? Né? Ele inventou a digital porque ele descobriu que, de fato, a digital poderia catalogar criminosos. Não é à toa que o John Hoover, o fundador do FBI, foi o que mais era obcecado por digital. Ele não gostava nem de pegar na mão das pessoas, para não ficar... Ele achava que até o toque de mão transmitiria caracteres indesejáveis no cumprimento entre as pessoas, né? Bom, tudo isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, aqui, a eugenia, na realidade, ela está muito mais viva do que na época do Galton, porque se ele estivesse, ele ia dizer, agora a gente vai para frente. Banco de biometria, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais tem catalogado presos, vamos lembrar disso, já tem relatórios sobre presos catalogados no Brasil, né? Eu tenho estudado isso na minha pesquisa de doutorado, né? O Brasil é o que mais tem catalogado presos, percebe? Segunda coisa, ela está na vida cotidiana e ela está tão pujante que nem precisa ser utilizado o nome. Vamos lembrar, por fim, do Mourão, quando ele desce do aeroporto em Brasília. Lembra disso? Ele aponta para o neto dele e diz, olá, meu filho, fruto da miscigenação, está melhorado, né? Está mais branquinho, né? Vocês se lembram disso, né? Ou seja, então, a eugenia, ela ainda perdura na vida cotidiana sem que o seu termo seja mencionado. Nossa, é muita informação. Gente do céu, uma verdadeira aula, viu, Weber? Uma verdadeira aula. Nossa, e agora dá para entender por que tem alguns negros e negras que defendem, né, essa política de extermínio, sem saber que é uma política de extermínio, porque, na verdade, eles estão defendendo uma ideologia que sequer é deles, né? Então, nossa, foi uma aula, assim. O seu livro, ele está à venda? Como é que funciona para as pessoas adquirirem, saberem mais sobre essa questão? Posso só dar mais um dado aqui importante? Com certeza, pode ficar à vontade. Não, nós estávamos falando dessa coisa da eugenia ainda na vida cotidiana. Vamos lembrar que o Brasil tem sido um dos países que está correndo lá, já está chegando lá na frente. Né? Saiu um relatório da Anvisa em 2017, no qual aponta que o número de importação de sêmen no Brasil tem aumentado. Né? Então, por exemplo... Importação de sêmen? Importação de sêmen. O Brasil, aliás, a região sudeste brasileira é a que mais tem importado sêmen dos bancos de sêmen, dos 3 principais bancos de sêmen dos Estados Unidos. Isso é uma coisa importante para a gente entender. Não é à toa que já há reportagens discutindo e até mesmo publicizando que a Tami Miranda vai ter o seu filho oriundo de banco de sêmen norte-americano, certo? Então, não é algo aqui que eu estou blasfemando contra a verdade, né? Contra a realidade. Nos Estados Unidos e na Europa existe uma expressão baby design. Né? Ou seja, então hoje já é possível você desenhar e pensar quais os tipos de bebês.
né? Então, você tem lá os bebês. Você pode escolher o seu bebê, a cor do olho, a natureza do modelo de cabelo, né? E por aí vai, né? Então, já está nascendo, inclusive no Brasil, já está até nascendo bebês eugênicos. Aliás, o Brasil, é que eu não deu tempo de falar, eu esqueci, o Brasil teve concursos de crianças eugênicas na década de 30, né? Ou seja, então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, aliás, saiu a revista Trip também, veiculou uma matéria falando de bebês design, sabe? Ou seja, então, veja como essa ideologia vai se proliferando sem que nós percebamos o quanto que ela está presente na vida cotidiana, né? E é isso que eu curto trabalhar no meu livro, né? Na realidade, o meu livro, eu trabalho o movimento eugenista no Brasil, da década de 20, e vou até a década de 40, mais ou menos 50. No doutorado, ou melhor dizendo, então, no livro eu faço isso, né? No mestrado, que foi o resultado da pesquisa de mestrado, é óbvio que eu fiz algumas alterações, etc., para publicação, e no último, e na minha conclusão, eu abro espaço para a discussão da eugenia contemporânea, né? E na eugenia contemporânea eu estou pegando a passagem do século XX para o XXI. Então, estou estudando ali desde a ditadura militar e atravesso para o século XXI, vou até 2017. Para finalizar, né, no nosso tempo aqui, uma última pergunta, e daí você dá sua mensagem para o nosso grupo. A Crister Vargem, ela pergunta se a xenofobia em relação aos imigrantes negros hoje pode ser considerado eugenia ou parte dessa ideologia eugênica. Então, é uma pergunta muito difícil da minha amiga Esther, a grande professora minha, obviamente, registrar aqui publicamente, né? Na realidade, qual que é o ponto importante? É que hoje não tem como a gente dissociar racismo, eugenia, exploração da classe trabalhadora como um todo, nacionalismo, tá certo? Esse anti-imigrantismo, porque ele faz parte da dinâmica contemporânea do próprio capital. É o capital que determina essas formas de expressões ideológicas e de dominação política, né? As pessoas têm colocado, inclusive talvez é até uma argumentação minha polêmica, de que o racismo que estrutura a sociabilidade, né? Mas, na realidade, seria o contrário. É a sociabilidade do capital que determina o racismo. Porque, vejam, vamos lembrar o famoso autor chamado Eric Williams, que escreveu um livro chamado Capitalismo e Escravidão. O Eric Williams, quando ele está discutindo o surgimento da escravidão, ele vai dizer o seguinte, que o capitalismo que determinou o racismo, e não o contrário. Percebe? Por quê? Porque se nós também colocarmos deixa eu reformular aqui, porque a minha maneira de professor aqui, mas eu vou organizar aqui, eu vou elaborar melhor. Mas veja, se nós acharmos que é o racismo que determina as relações sociais, a gente tira do foco quem se beneficia do racismo. O racismo é um projeto de classe para manter a produção e reprodução, expropriação e apropriação e criação de uma massa de despossuídos disponíveis para ser explorado. Nesse sentido, o racismo ele é uma ferramenta importante, assim como a eugenia, assim como essa ideia da anti-imigração. Por exemplo, aqui em Cidade de Tiradentes, você andando por aqui, tem pessoas, vocês devem acompanhar, o número de imigrantes aqui no Brasil, aqui na Tiradentes, cresceu muito, né? Haitianos, angolanos e etc. As pessoas daqui não se veem enquanto pertencente desse grupo e acham que o problema, a condição pela qual eles se encontram, é por culpa da vida desses haitianos e angolanos.
Vejam, então, a questão é, quem se beneficia dessa concepção? É a burguesia. Por quê? Porque quanto menos nós nos identificarmos enquanto pertencentes da classe trabalhadora na sua totalidade, é óbvio com as suas diferenças culturais e etc, etc, não estou desconsiderando isso, menor será a possibilidade da organização da classe, inclusive organizar e mirar no seu principal inimigo, que é o capital, que é a burguesia brasileira. Então, quem determina esses tipos de explorações não são as explorações, mas é o contrário. É o capital que determina as relações sociais na qual nós estamos inseridos. Vamos lembrar de uma famosa frase do Marx, que ele expõe numa conferência que ele deu, que inclusive mais tarde ficou conhecido como trabalho assalariado e capital. O Marx vai dizer: o negro é um negro. Só dentro de determinadas circunstâncias ele se torna um escravo. O que o Marx está dizendo? O africano não nasceu escravo. A relação social na qual o africano foi inserido a partir do século XIV e XV, que fez com que ele fosse inserido na condição de escravo. Nesse sentido, então, é a relação social que determina, inclusive é ela que vai pautar as formas de exploração. Para azeitar mais ainda, eu vou encerrar. Para colocar mais uma carne no esqueleto aqui, eu confesso que eu paro. Se o racismo não fosse determinado pelo capital, ele não iria determinar qual seria o período ou não que nós iríamos estar debatendo isso. Por exemplo, a Rede Globo, o fato dela hoje estar discutindo o racismo, ou a CBN, os meios de comunicação da burguesia magnata, do jornalismo, dessa empresa, não é nem imprensa, é empresa. Imprensa é uma coisa, empresa é outra coisa, né? O que a gente tem aqui no Brasil é empresa, né? Que vende noticiários. Vamos lembrar de uma coisa. O fato deles pautarem isso, inclusive eles estão deturpando a reflexão sobre como nós poderíamos debater o racismo. Porque eles querem apresentar para nós o racismo enquanto um comportamento, uma prática moral. E o racismo é um projeto ideológico e político de dominação de classe. Não se trata, para superar o racismo, não é o branco só reconhecer que ele é privilegiado. Não é o Santander ou as empresas criar cotas para negros trabalharem. Porque o máximo que eles vão fazer é robustecer e encorpar mais ainda a sua massa de trabalhador que vai ser explorado. A questão é, a solução para o combate e a superação do racismo tem que vir de baixo para cima. São os pobres, os miseráveis, os proletarizados, as mães, as empregadas domésticas, os intelectuais das favelas, quem está atuando na favela, que deve incorporar e construir um projeto societário que coloque como horizonte a superação dessa ordem que determina o racismo. E a eugenia, a exploração da mulher e tantas outras formas de exploração. Eu não gosto de usar muito esse termo opressão, que também atrapalha a gente. Na realidade, eu gosto de usar as formas de exploração da classe, que é o anti-imigração, essa coisa da anti-imigração, a exploração da mulher, a exploração do africano no Brasil, a exploração dos povos nativos da América e tantas outras explorações. É isso. Olha, foi uma verdadeira aula. Eu acho que, por tudo que você está falando, somos nós por nós, e nós temos que estar organizados em todos os estamentos sociais, em nossas ONGs, em nossos institutos, né? E temos que ter intelectuais como Weber Lopes Góes, como outros também, que possam estar passando esse conhecimento para que a gente possa tomar poder de todo esse conhecimento também e poder agir. Olha, Weber, está todo mundo aqui falando, nossa, isso é conhecimento puro, realmente. É muito conhecimento. Você realmente é uma pessoa que é um intelectual, né?
que nós agradecemos muito você ter aceito esse nosso convite. E agora, para finalizar, eu peço que você deixe alguma mensagem para os nossos amigos e amigas, seguidores do Negro é Lindo, né, que estão em todo o Brasil e em partes do mundo também, né, que você puder nos dizer. Não, gostaria primeiramente de agradecer a você, Sandra, né, a Sandra aí, né, para além de ter me conhecido muito menino, né, teve o privilégio de conhecer muitas das pessoas, né, que, na verdade, compõem a minha família, né, conheceu minha mãe, conheceu uma galera, linda sua mãe, maravilhosa. Né? Então, para mim é um privilégio de ter aqui, de estar diante dela, inclusive tentando, né, refletir aqui e trocar. Eu acho que é um prazer imenso, né? Gostaria de registrar isso publicamente. O Ninho também, né? Crescemos juntos aí, que acabou se colocando aí, fazendo uma pergunta, né? Um irmão aí já, crescemos juntos na capoeira, no rap, e depois também, né, fomos para a faculdade, etc. Estamos ainda, não morremos, né, na estatística, porque graças a Deus, com 22 anos, né, ou 24. Né? Então, agora nós já estamos aí, não vou denunciar pelo menos ele, eu sei que ele é 2 anos mais velho ou 1 ano, não, mais velho, não, mais novo do que eu, né? Então tenho meus 42, ele deve estar com 40 aí. 40. De qualquer maneira, assim, né, um abraço para ele, um abraço para a Esther também, que é uma grande inspiradora, né? Ela vem do movimento, tem uma história riquíssima, né? Eu acho que ela não deve ser responsável pelas minhas conclusões, mas ela deve ser cúmplice por uma geração como essa que eu faço parte, que, né, propiciou, a partir da sua luta, sabedoria, e que nós também chegássemos nessa condição de reprodutor de perspectiva humana, né? Então, queria agradecer a todos que estiveram presentes e me coloco à disposição. O livro Racismo e Eugenia, Pensamento Conservador Brasileiro, sai pela editora Liber Arts, né? Editora Liber Arts. Então, tá aí, é só digitar o nome. E tem a dissertação também, que não paga nada, então tá lá, que eu defendi na Unesp, tá bom? E espero que eu tenha sido feliz, e agradeço e me coloco à disposição também para que a gente possa enfrentar esse mundo enfadonho, medíocre, que a gente almeja. O pessoal está pedindo uma segunda aí, né? Porque é muita informação, a gente fica assim meio maravilhado realmente com tanto conhecimento e com certeza nós, quando melhorar um pouco essa pandemia, vamos fazer isso pessoalmente, né? Uma palestra, uma conversa, uma roda de conversa, que é muito importante essas informações para as pessoas tirarem os véus, né? Tirarem aquela ideia de que eu penso como eu quero, né? Não é isso, né? Gratidão, fico muito feliz de saber que você é maravilhosa, um intelectual orgânico, batalhador, e estaremos juntos sempre. Então, gratidão a todos que estiveram conosco até agora, e vou te chamar outras vezes, vamos amadurecer a ideia. Tá bom? Eu aposto. Legal. Então, vou deixar o link do livro para quem quiser adquirir, tá bom? Vou deixar aqui na live, e a gratidão. Gratidão, gratidão. Obrigado, Sandra. Um beijo para vocês. Gratidão a todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.